Muito boa noite, a gente está começando mais uma edição do CCL Connect, nosso quadro de entrevistas com os nossos convidados de mais alta relevância no universo da embalagem. Na última edição a gente teve um bate-papo muito legal com a Silvia Dantas, que é gerente no CTEA, na Centro de Tecnologia da Embalagem. A gente falou sobre metodologia de testes em diferentes tipos de materiais, regulamentações, foi um papo muito interessante. E fica o convite para você que está nos acompanhando aí pelo Instagram, principalmente. Se você não conhece o nosso canal de YouTube, todas as entrevistas anteriores estão lá. Existem vários outros conteúdos, também tem muitos outros conteúdos interessantes que são exclusivos. Então no nosso Instagram também tem um link ali que você consegue acessar esses outros conteúdos. Então fica essa dica. E hoje estou aqui com Malinthes Acosta. Olá! Uma grande honra ter você honra aqui comigo, minha! desenvolvedora de Total. embalagens premiadíssima no Grupo Boticário. Que prazer ter você aqui com a gente, Mali. Muito obrigada, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aí assistindo a gente. Obrigada, tô aqui. Me sinto honrada, né? Honrada com esse reconhecimento, com esse convite, essa oportunidade de falar um pouquinho aqui da minha carreira, do que eu construí até aqui. Sou praticamente novata, estou chegando, mas acho que eu tenho muitas experiências que são bacanas e legais de serem compartilhadas, né? De dividir com quem tem dúvida, com quem não passou por isso. Então, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de como eu estou aqui. E é isso, obrigada por todos que estão aí assistindo, obrigada CCL por esse convite. Enorme prazer. É isso. Gente, aqui vocês estão vendo 2 kits que a Mali trouxe pra gente e esses aqui são pra vocês, tá, pessoal? Então a gente tem aqui, ó, esse kit aqui, Malbec, tá? Vou abrir aqui com muito cuidado. Olha só que interessante, pessoal. E você sabe como que você faz para você ganhar? Vão ser 2 ganhadores, inclusive, desses kits aqui. Vou mostrar aqui para vocês agora o kit Nostalgia. Deixa eu abrir aqui. É legal, ele abre com interferência, né? Chique. Legal, olha só. Esse aqui é o kit Nostalgia da Boticário. E para você ganhar é super simples. Basta você fazer uma foto bem criativa, mostrar que você está acompanhando aí a nossa live e aí você marca o perfil da CCL Brasil, @CCL Brasil no Instagram. Pode ser num stories, pode ser num post do feed. O importante é que o seu perfil esteja aberto, né? Não seja um perfil fechado, senão a gente não tem como ver a sua postagem. E aí no final dessa live a gente vai escolher as 2 fotos mais criativas e aí a gente vai mandar esses prêmios aqui para esses 2 vencedores. E outro convite muito importante, pessoal, perguntas, participem, aproveitem aqui a presença da Mali para fazer as suas dúvidas sobre esse universo da embalagem, essa relação entre o design e a engenharia, que é realmente uma oportunidade muito especial que você tem para tirar dúvidas e curiosidades. Então, faça as perguntas, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, que aí, dado um momento aqui, um pouquinho mais para frente na nossa live, eu começo a trazer essas perguntas aqui para a Mali. E, aliás, já começando, né, o nosso papo, eu queria começar justamente com essa questão que você tem essa característica muito legal na sua carreira, que você fez essa transição, né, do design em direção ao P&D, né, em direção ao lado técnico do desenvolvimento da embalagem. Então você conhece muito bem esses 2 lados, né? E a gente sempre brinca nessa relação entre design e engenharia, essas 2 esferas que têm filosofias bem diferentes, muitas vezes tem atrito, mas é daí que sai o bom projeto, né? Reconhecer a importância dos 2 lados e você fez essa transição, né? Sim. Então eu queria conhecer um pouquinho melhor da sua carreira, as empresas que você passou, os desafios que você teve e acho que talvez o principal, né? Entender como que foi essa mudança, nessa transição, vamos dizer assim, da área do design em direção ao P&D e qual foi os desafios que você sentiu nessa mudança, que acho que muita gente tem curiosidade também, né? Não, sim, super. Bom, eu me lembro pequena, o pré-adolescente talvez, falar para minha mãe assim, como é que desenha no computador, né? Eu ia ali lá em 90 e alguma coisa, como é que desenha no computador? Eu acho isso muito legal, quero desenhar no computador. E eu gostava muito de moda, sempre gostei muito de moda. E aí procurei uma estilista, porque eu achava bacana todos os esquetes, os desenhos do mercado da moda feitos no computador. Desenhar vestidos, vou desenhar roupas, enfim. Eu tinha muito esse olhar. Conversei com uma estilista, a última coisa que ela fazia era usar um computador.
Ela entendia de modelagem, ela entendia de tecido, ela entendia de caimento, e ela rabiscava um papel, uma cabecinha, um boneco de palitinho e tomava uma decisão. Eu falei assim, putz, não é isso que eu quero fazer. Mas aí eu descobri a faculdade de desenho industrial, que para mim não era uma coisa tão óbvia. Minha mãe também não sabia me guiar também com tanta propriedade, porque ela também não tinha esse conhecimento. Sim. E aí a gente juntas ali, desenho industrial, é isso que você quer fazer, você vai aprender a desenhar no computador. Bom, dito isso, fiz a faculdade de desenho industrial e tive bastante dificuldade, porque era tudo muito novo para mim, eu só sabia que eu gostava, mas era difícil. A matéria de embalagem, eu era um fracasso. Realmente era dificílimo para mim. Tridimensional, quanto cabe dentro? Não sei. Mas fui, me joguei. Fiz a minha pós-graduação na SPM em design estratégico, porque eu vinha do ambiente do design gráfico. Então, fui estudando, continuei esse braço. E trabalhei com moda. Trabalhei com Lene Niemeyer na parte de construção de estampas, de biquíni, a parte de todos os acessórios. Então foi uma experiência muito bacana na moda. Depois fui para Enjoy também, que é uma empresa carioca, né? Eu sou carioca do Rio de Janeiro, carioquíssima, e quem estiver assistindo a live já me conhece. Então eu vou rodando aí o Brasil. Mas tive essa experiência com moda. E aí eu fui chamada para trabalhar na Dermage, que é uma empresa de dermocosméticos carioca, tem no Brasil inteiro, e ela é forte na farmácia de manipulação. Então ela tem todo o braço farmacêutico, né? Toda essa questão de dermatológica mesmo, e fui convidada para trabalhar lá. E eu falei assim, putz, eu faço roupa, né? Eu faço estampa, eu trabalho num ambiente completamente diferente. E uma coisa que foi um divisor de águas para mim nesse convite foi, eu quero trabalhar com uma pessoa de um segmento diferente do meu. Eu quero dar uma característica diferente para o meu produto farmacêutico, eu não quero ele mais com essa cara de farma. Não que o visual farmacêutico não seja importante, ele tem a função dele. Mas a Dermage, eles queriam trazer, naquele momento da empresa, uma preocupação muito mais visual do que funcional para o tipo de produto que era fabricado ali. E aí foi quando eu entrei nesse universo de embalagens cosméticas, né, a princípio. E não fazia só a parte de embalagens, eu fazia também a parte de material, de identidade visual, material gráfico, vitrine, folders, toda a comunicação médica que tinha que ser feita. Eu me lembro que meu primeiro projeto, assim que eu cheguei, era pegar um cartuchinho muito pequenininho, uma caixinha, um produto que era um produto facial, então os produtos faciais eles são pequenos, e transformar aquilo numa coisa incrível para ser entregue num congresso médico, para os dermatologistas. E eu olhei para aquilo ali e eu não sabia fazer faca de caixa, eu não entendia isso. Eu sabia trabalhar com materiais, com flyers, com editoriais, 2D. Com materiais 2D, né? E não algo tridimensional onde eu tinha que montar. E aí eu sentei, desenhei a faca sozinha, montei, desmontei. Apresentei o mockup feito em papel ali na impressora, mesmo dentro do escritório. Fui para dentro da gráfica. Seu Paulino, uma gráfica pequenininha no Rio de Janeiro, guarda ele no meu coração. Como eu aprendo com os fornecedores, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Paulino, o que eu faço? E aí ele sentou comigo e a gente desenhou a faca junto do arte finalista, junto lá de todo o time. Gente, é muito importante isso, essa troca é muito rica com o fornecedor, você aprende diariamente. Então a gente sentou e desenhou e o kit foi um sucesso, as médicas amaram, a dona da empresa me parabenizou, foi o meu primeiro projeto. Então ali eu vi que era desafiador, eu não tinha aquele know-how, eu não tinha aquele conhecimento, mas eu me joguei e fui aprendendo o tempo inteiro, né? Então, assim, foi um aprendizado muito rico, eu fiz projetos muito legais e sempre divididos aí. E foi onde eu entendi que tem um regulatório, onde eu entendi que tem uma limitação, eu não posso fazer uma arte da bisnaga até o topo, porque eu tenho que fazer um fechamento específico. Sim. Eu fui começando a conhecer e entender essa diversidade do ambiente, dos processos, o quanto a minha criação vai impactar na linha de produção, o quanto o que eu for criar vai impactar na montagem daquela peça. Então, ali eu fui começando a entender e aprender isso. Partindo daí, eu fui trabalhar na Casa Granado,
que eu digo que da minha experiência com o desenvolvimento de embalagem foi uma experiência extremamente rica, que foi onde eu virei a profissional que eu sou hoje, onde eu de fato construí essa mudança de carreira com muito mais firmeza, que foi quando eu fui convidada para trabalhar na Casa Granado e trabalhei lá por 9 anos, e quatro desses 9 anos foi como designer mesmo, foi em toda a parte criativa. A Casa Granado, nessa época, tinha um time bem enxuto, né? Era um time de marketing com um time de design. Então, éramos 4 profissionais, uma para cada marca, né? Uma para Granado, uma para Febo e uma designer para Granado, uma para Febo, com um trabalho todo feito dentro da empresa. E a gente que desenvolvia tudo. Um time muito pequeno te força a polivalência, né? Totalmente. Eu quero esse frasco com essa tampa. E ficou bom, vamos a esse. Então, assim, era a gente ali descobrindo o que funcionava, o que dava certo. A gente tinha um time ali de controle de qualidade, que recebia todo o material de embalagem. Obviamente, tinha o gerente industrial que acompanhava toda essa produção. Mas, assim, dentro da criação, era o marketing e o P&D na formulação e o designer ali atuando. A gente não tinha um engenheiro com expertise em material de embalagem, um engenheiro químico com entendimento de diferentes materiais. Então, era com a gente. Sim, ou seja, o problema continua existindo. Se não tem a pessoa para resolver, então é você que tem que ir atrás. A gente se junta ali numa mesa redonda e faz acontecer. E é muito interessante, né? Porque essas dificuldades, esses desafios, eles vão te ensinando diariamente, né? Daquele problema você não passa mais, assim. Você vai passar a primeira vez e depois vai resolver. Então, fazendo toda a parte criativa, eu comecei a me deparar com determinadas dificuldades. Então, eu desenhei o rótulo, fiz toda a arte, apliquei o rótulo, ficou perfeito. Chega na linha de produção, não está rotulando, está fazendo um efeito mola. O efeito mola é quando o rótulo ele volta, né? Ele faz uma força contrária e descola do seu frasco, do seu material de embalagem. Não está dando certo porque a tinta está saindo em contato com o meu produto, ou a tinta está descascando no ponto de venda, a cor da peça está mudando na incidência de luz lá no meu PDV. O que está acontecendo? Por que a tampa, eu tenho um vazamento nessa tampa, isso aqui não está encaixando? Gente, não é possível, a gente está com muito problema de embalagem, né? E aí, obviamente, a sensibilidade do consumidor não chegava a tanto, mas nós, como desenvolvedores, como profissionais dentro da empresa, ficávamos incomodados em entregar para o consumidor algo que não estava funcionando. Então, não, a gente tem que resolver isso, não é possível. Eu me levantei, fui para dentro da fábrica, eu me lembro a primeira vez que eu fiz isso. Dona Tereza, lá, uma senhorinha maravilhosa na linha de produção. O que está acontecendo? Me explica o que não dá. Mali, isso aqui é impossível, esse rótulo não cola, isso aqui não cabe. Deixa eu te mostrar como eu faço isso. E eu vou trazer um parênteses aqui que eu acho que a gente pode explorar mais para frente, que é a diferença de empresas enormes, empresas com maquinário absurdo, com volumes altíssimos, para empresas pequenas, onde o porte não comporta tanta tecnologia, tanta autonomia, né? Eu não vou ter eu vou trabalhar com um semi-manual, eu vou trabalhar com manual, então assim, isso é muito importante trazer aqui, paleta de né? soluções fica mais estreita, né? Exatamente. Aí quando você chega numa condição de um produto que eu tenho um processo que é manual, que eu tenho muitos operadores em linha, você começa a entender Avaliação de controle de qualidade. como que aquilo ali tem que ser feito e como que aquilo tem que ser analisado. E aí, baseado nisso, em tentando entender e ajudar a linha para eu ter resultado também dentro da fábrica, eu falei, não, a gente tem que resolver isso, a gente tem que fazer isso de outra forma. Será que a gente pode ter alguém que cuide disso? Alguém que se preocupe em trazer para a criação a melhor forma daquele material ser feito? Para uma gigante isso é óbvio, o time está lá. Mas para as menorzinhas que estão começando ou que têm poucos produtos, ninguém tem essa visão tão ampla. E aí a gente tinha um gerente de compras que era muito visionário nesse sentido, nessa época dentro da Casa Granado, que ele trouxe esse olhar. A gente precisa de um engenheiro de embalagem na empresa. E eu me encantei com essa ideia. Eu falei assim,
nossa, eu quero isso, quero entender, quero ajudar isso, né, esse povo, eu quero participar desse processo. Eu quero que essa criação ela saia linda, que ela saia criativa e inovadora, mas que ela também seja funcional, né? E que ela também atenda a minha linha de produção, ela também entregue números produtivos. E aí, a empresa ainda ficou pensando, será que precisa, mas funciona assim, mas está dando certo. Só que aí inauguramos o parque industrial todo automático, completamente automático. Vamos fabricar agora na nova fábrica da Casa Granado Febo. E aí, não teve como. E aí o material de embalagem, ele precisava estar correto, porque senão a máquina simplesmente não rodava. E aí era onde os problemas de bobina apareciam, os problemas de envase, o efeito mola do meu rótulo que colava e descolava no meio da linha, a pump que não rosqueava porque o gargalo não era compatível. E aí as coisas começam a acontecer. E aí nessa hora a gente voltou para dentro de casa, vamos resgatar aquela ideia? Vamos ter um engenheiro? E aí eu recebi um ultra desafio, mas que foi fantástico na minha vida profissional. Mali, faz aí essa história. Toca essa tua ideia. E aí, obviamente, eu fui estudar, eu fui aprender. Eu tinha só a minha formação de desenho industrial, a minha pós-graduação e o meu aprendizado com todos os fornecedores que passaram até aquele momento na minha vida profissional. E aí eu fui estudar, estudei com a ABRE, Associação Brasileira de Embalagem, me ensinou muito. Estudei com o Instituto de Embalagem, a Assunta foi uma pessoa maravilhosa, me ensinou muito. E estudei com todos os profissionais, amigos do segmento, que me ensinaram muito, os consultores, Álvaro, Paulinho, a Cris. Então, assim, Celcinho também, um pessoal, assim, um time fortíssimo, que assim, eu estava sempre em workshops, em especializações, em cursos específicos que agora eles existem cada vez mais no mercado. É um mercado que é muito construído por indicação, por profissionais direcionados e que agora cada vez mais tem cursos aí, né? Tem a pós-graduação, tem quem quiser se especializar, quem quiser conhecer mais, cada vez mais isso está sendo explorado. Enfim, na minha época tinha um pouco menos e aí eu fui conhecendo as pessoas e fui aprendendo com elas, estudando com elas. Com isso, eu fui levando isso para dentro da empresa e fui aprendendo com as experiências da empresa, com a necessidade que a empresa tinha de organizar aquele material. Então, assim, era na hora. Foi difícil, foi cansativo, sim. Eu chegava às 6 da manhã, saía às 8 da noite, mas eu aprendi muito. E com isso foram 5 anos de construções, de mudança, de o início da implementação de um time de desenvolvimento de embalagem, que hoje dentro da empresa ele existe, ele é de extrema importância e que hoje os testes acontecem, o controle de qualidade recebe todo o padrão. Acontece o processo, que é o processo normal hoje de um desenvolvimento de embalagem dentro de uma empresa. E aí veio a minha pequena Maia, sou mãe da Maia, de 3 anos, fez aniversário semana passada, veio a licença maternidade, veio a pandemia, que foi um boom, foi difícil para muitas empresas, foi difícil para o mundo todo, né? E aí eu tive essa mudança essa mudança de vida, que foi uma mudança de cidade, né? Foi uma mudança de cultura, e fui para o Grupo Boticário, que me recebeu assim lindamente, me abraçou muito e que eu fui encarar uma gigante, né? Mudou completamente a escala Mudou da operação. completamente. Eu saio do Rio de Janeiro, da praia, e vou para o frio de Curitiba e vou encarar somente a perfumaria, né? Então é fechar mais o cerco ali e se especializar num ambiente onde eu tenho muita customização, onde eu tenho volumes altíssimos, onde eu tenho todo um formato de trabalho diferente e muitos desafios. E aí, aqui estou para trocar um pouquinho do que eu passei nesses, 10 anos, 8 aninhos aí de embalagem, mas assim, principalmente para trazer as minhas experiências e trazer o meu olhar, mas também para receber essa troca e o que a gente quiser aqui debater e conversar. Mas é basicamente eu acho que quero aproveitar o gancho para te perguntar sobre essa mudança da Granado para Boticário, porque são escalas completamente diferentes.
Sim. E isso, sem dúvida, impacta na curva, vamos dizer, na parábola de desenvolvimento de uma embalagem, né? São formas completamente diferentes, né? Se uma empresa pequena ela tem algumas limitações e que te forçam, inclusive, no sentido positivo, a você buscar, né, por conta própria, um aprendizado até maior, por outro lado, você consegue também manobrar muito mais rápido, né? Justamente porque a operação é menor. Mas eu queria acho que se explicasse um pouquinho mais justamente essa diferença de como que é desenvolver uma embalagem numa empresa pequena versus uma grande. Talvez até para quem está nos acompanhando, muita gente tem às vezes uma empresa pequena e quer entender um pouco como é a cultura de uma empresa grande, ou às vezes quem está numa empresa grande também que quer pegar um pouco essa cultura mais de guerrilha, vamos dizer assim, né, de uma empresa pequena. Sim, é interessante essa sua fala, porque o profissional de embalagem hoje, que tem muita experiência, que está inserido nesse mercado há muito tempo, ele criou essa experiência, na maioria dos casos, em empresas muito grandes que entendem a importância desse profissional. Na minha época de design, quando eu era designer, eu ficava triste nesse sentido. Putz, sem empresa nenhuma tem um time de design. Aí tem que fazer a identidade visual, tem que fazer a comunicação institucional, tem que fazer o letreiro da porta da gerência. Não tem um time de design dentro de casa para fazer isso? Não tem ninguém para fazer, ou então tem que recorrer a uma agência? A gente precisa de carinho, a gente quer estar ali, né? Então, eu tinha essa dor. E aí, com a embalagem, começou a acontecer a mesma coisa. Como é que a empresa não tem um time de embalagem? Como é que não tem ninguém olhando para isso? Quem desenvolve a embalagem vai ser o P&D sozinho. Muitas das vezes, a gente tem o time de regulatórios e o time de formulação fazendo as embalagens, porque o regulatório tem que se preocupar com o que vai para o mercado. E o P&D com a interação da fórmula com aquela embalagem. Então, ele já pega aquilo que ele sabe que dá certo e o produto vai ser embora, aqui, né? Então, tem muito disso. E a empresa não tem esse olhar de trazer esse profissional para dentro de casa, porque não dá, ela é muito pequena. E aí, talvez esse profissional acaba sendo menos importante no cenário do desenvolvimento desses produtos. Vai ter o marketing, obviamente, que ele vai entender o mercado e vai trazer o produto que ele quer, e vão ter os setores que são importantes de maneira regulatória. E a embalagem, ela fica ali a ver navios. Então, muitas vezes terceirizada, né? Exatamente. Aí, quando a empresa tem essa ciência que precisa disso, ela vai buscar um consultor, o que é excelente. A gente tem excelentes consultores hoje no Brasil. Ela vai buscar um consultor, ela vai buscar uma empresa que vai dar esse suporte para ela, ali de uma maneira temporária, até ela crescer e comportar um time de embalagem. Agora, uma gigante, ela já tem esse time, ela já tem esse desenho formado, ela já tem os pré-requisitos que ela exige, que ela entende que precisam acontecer para aquele produto ir da maneira correta para o mercado. Qual é a diferença disso? É tudo mais flexível numa menor, né? Então, assim, a gente vai fazer uma ligação, a gente vai fazer um pedido, a gente tem um acesso ao setor ali de compras, a gente tem um acesso ao marketing rápido, a gente dá uma reviravolta e essa tampa não funcionou. Liga para alguém, liga para o outro, compra do outro e compra, e a gente vai ver o que vai acontecer e vai dar certo, e deu e foi, né? A gente tem um timing. E todos os profissionais ali dentro trabalham nesse mesmo ritmo. Numa gigante, eu tenho uma burocracia um pouco maior, que é pertinente ao tamanho da empresa. Sim. Então, esse fornecedor é homologado ou não? Eu vou ter um problema lá na frente? Porque, assim, eu jogar fora do meu estoque 5.000 peças que não funcionaram, é diferente de eu jogar 500.000. Sim. Eu tenho que ter essa visão desse impacto quando eu sou uma gigante. Não é simples assim. Eu me lembro uma vez que eu errei, quando eu era designer ainda, uma bisnaga. 10.000 bisnagas. O texto estava errado. O que a gente faz? Eu tive que justificar para a diretoria financeira, porque eu estava jogando fora 10.000 peças de uma empresa pequena. Entende? E que às vezes numa gigante isso possa ser um número que talvez não impacte tanto. Mas 1 milhão, 100.000, 500.000 vai ser diferente. Então, tem burocracia, sim, que precisam ser respeitadas, e até o time de desenvolvimento ele vai ter um outro tipo, porque ele vai demorar mais, porque ele sabe todas as etapas de todos os setores que precisam ser respeitados para aquele produto acontecer no final. Enquanto numa menor, eu tenho essa flexibilidade, eu acho que é essa palavra, né? E o que é interessante nisso é que no final, no ponto de venda, para o consumidor, são 2 produtos que tem que ter a mesma qualidade e a mesma importância. E é isso que é interessante, porque a empresa pequena, ela vai ter que rotular
com a mesma qualidade, fazer o acabamento com a mesma qualidade, fazer o encartuchamento com a mesma qualidade de uma empresa gigante. Sim. Porque o produto lá no PDV está um do lado do outro. O consumidor não quer saber, né? Exato. A escala. Ele não quer saber, ele quer um bom produto, ele quer uma boa experiência. E aí é o grande desafio de uma pequena, principalmente sem um time de embalagem olhando diretamente para isso, olhando diretamente para esse acabamento, olhando diretamente para o que está sendo entregue, sabe? Uhum. Então tem muitos desafios, né? Sim. Exato. Agora, falando um pouco sobre essa relação entre engenharia e design, né? Uhum. Que sempre, a gente está falando uma relação até meio dialética, assim, né? Existe atrito, existe formas diferentes de se pensar, mas são fundamentais, é fundamental que exista essa troca, né? Sim. E você pegou muito disso, né? Dos dois lados da esfera, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação e por que parece tão complicado conciliar esses dois mundos. Nessa minha mudança aí de carreira e nesse meu aprendizado todo, né, desenvolvimento de embalagem, eu de fato ficava no meio. Então eu tinha um time de marketing que me solicitava o produto até como designer, porque por mais que eu já estivesse na condição de embalagem estrutural, eu era uma ex-designer dentro da empresa. Eu guiava o time de design para o fechamento correto das artes, enfim, para o desenvolvimento correto das embalagens. Então, eu recebia uma demanda, mas eu estava ao mesmo tempo dentro da fábrica, acompanhando todos os testes, acompanhando todo o invase, entendendo as dores da fábrica. Então, eu era uma porta-voz, né? Eu era uma tradutora. Então, eu recebia o projeto, traduzia e levava para a fábrica. E qual é a dificuldade disso? Acho que tem que ter um equilíbrio, porque a fábrica ela vai olhar números, ela vai olhar produtividade, ela vai olhar automatização. Então, vão ter desafios na embalagem que vão atrapalhar esse processo. São impossíveis? Não são impossíveis. Isso eu levo para a minha vida profissional assim, uso muito isso até hoje. Não vou dizer não nunca. Dá para fazer. Agora, que impactos esse dá para fazer vão trazer? Vai custar o dobro do preço? Eu vou reduzir a minha velocidade pela metade? Eu vou ter que fazer de maneira manual? Quais vão ser esses impactos? E aí a gente leva isso para o desenvolvimento de produto, a gente leva isso para o time de marketing e apresenta. Olha, eu posso fazer essa peça que você me pediu, mas eu vou ter esses impactos dentro desse produto. A gente está de acordo? Isso é possível? Vocês querem isso? Vocês bancam isso financeiramente? A empresa está bem estruturada para esse impacto? Sim, é isso que a gente quer. Então a gente se joga, né? E aí essa conversa, ela tem que ser sempre a quatro mãos. Eu não posso inventar um produto sem eu mostrar para o meu time de qualidade, para o meu time de qualidade entender como ele vai receber aquele produto, que olhar que ele pode dar para aquele produto, para aquela peça, aquele material de embalagem, que experiências que ele já teve com materiais antigos que ele pode trazer para aquela invenção. Meu time industrial, o que ele já passou, o que aconteceu na linha, o que aconteceu na máquina, que ele vai olhar para aquilo, ele vai lembrar, ele vai ajudar. Meu time de compras, o que houve, meu regulatório, meu P&D que está fazendo essa formulação. Não, mas dessa bisnaga esse líquido não vai sair, você vai ter que mudar esse formato. Eu acho que essa construção ela tem que ser sempre a quatro mãos, ela tem que ser sempre com todo mundo junto. Eu não posso virar e falar, eu quero isso, façam. Não, quero fazer isso, o que vocês acham? Vamos sentar aqui todo mundo junto e vamos tomar uma decisão para ver isso aqui. E aí fica bom, e aí sai. E aí, assim, a gente tem a área de inovação. A gente tem um momento que a gente pode trazer uma coisa completamente disruptiva e fabricar, desde que ela seja construída com esses olhares. Então, eu acho que talvez falte, e aí quando você traz esse ruído na comunicação entre as duas pontas, talvez falte esses olhares. Você tentar entender e conhecer como é que o outro trabalha e o outro fazer o mesmo movimento contrário. E aí funciona, dá para fazer. O que você aconselharia para vamos dizer assim, para um designer, para ele ter um pouquinho mais essa visão de um engenheiro e o contrário também, para um engenheiro que trabalha ali na parte de qualidade, na parte de custo, enfim, como ele pode
receber melhor essa visão do design de embalagem, especialmente mais voltado para o lado do criativo? Como que você sugere para ajudar nessa balança? Humildade. Né? Não somos reis, não somos donos de todos os assuntos, não sabemos tudo. Então, assim, vamos ouvir, né? Acho que às vezes falta um pouquinho disso. Conheça o trabalho do outro. Vai lá ver, vai lá entender como é que funciona. Quem trabalha comigo, do time de marketing, toda vez que eu vou desenvolver meu novo perfume lá no Boticário, toda vez que a gente tem nossas reuniões, sabe o quanto que eu tento explicar o processo. Todos nós, né, o nosso time de perfumaria, ele é fantástico. E assim, acho que eu posso falar até por todos os DEs ali que eu trabalho no P&D. A gente tem uma divisão que é bem bacana, né, só de perfumaria, só de cuidados pessoais, só de maquiagem. E os DEs são importantíssimos nessa comunicação. Então, a gente fala muito sobre isso. Explica como aquilo é feito. Quando a gente explica como aquilo é feito, quando a gente traz as dificuldades daquela fabricação, as dificuldades ou facilidades, enfim, quando a gente apresenta e explica, tudo fica melhor. Então, eu acho que se você é um designer e está começando a entrar nesse ambiente que começa a ficar muito técnico, diferente de você fazer um livro, até para você fazer um livro você tem limitação de processo. Sim. Diferente de você fazer um folder, diferente de você fazer uma lâmina, de fazer uma tag, você vai ter toda essa característica tridimensional desse produto que está sendo feito. Vá conhecer como aquilo é produzido. Vai no fornecedor, vai na fábrica de vidro, vai na fábrica de tampa, vai entender porque talvez um tubo não possa receber, um tubo de alumínio, não possa receber determinados acabamentos, porque ele tem uma limitação de processos de decoração. Vai entender por que o vidro não pode formar daquele jeito, por que em uma condição ele fica mais caro e na outra ele fica mais barata. Vá lá. E os fornecedores, eles são incríveis. O que eu acho que brilha os olhos dos fornecedores é eles ensinarem. É você ouvi-los e não ditar. Eu quero isso, se vira. E tem um pouco dessa postura no mercado. Ela existe, eu não vou ser hipócrita. Infelizmente ela acontece. Eu gostaria que ela não acontecesse, mas ela acontece. Eu quero isso? Não. Pensei nisso aqui. Como é que a gente pode fazer? Me ensina? Me ajuda? Vamos conversar aqui para isso sair. E aí eu acho que quando você vai lá, entende como funciona, entende como aquilo forma, como aquilo sai, flui. Você consegue produzir, você consegue criar. Então a dica que eu dou vá conhecer. E foi o que eu fiz para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Foi esse movimento que eu fiz. Eu levantei da minha cadeira e fiquei lá a semana inteira dentro da fábrica, entendendo o que era necessário para eu atender as duas pontas. Para eu fazer uma coisa bonita, né, no meu PDV, uma coisa que funcionasse para o meu consumidor e entregasse o conceito que o marketing desenhou e atender a minha linha de produção, entregar meus números de produção. Eu tenho ali uma rotuladeira 100 por minuto que eu tenho que entregar no final uma quantidade de produto. Eu tenho que ter uma válvula que atenda ali a minha automatização de linha. Então, assim, eu não posso só fazer, eu quero isso. Eu já tentei mudar várias coisas de embalagem. Eu vou em quem? Eu vou na linha, eu vou no fornecedor, eu vou em todo mundo para eu entender se eu consigo fazer aquela alteração e que impacto que aquela alteração vai me trazer. Então, eu acho que assim, aprenda, conheça, investigue, vá lá, vá ver. Nada substitui o campo, né? Não. E mais do que isso, seu Nesse conselho caso, principalmente. Vá para o campo, mas vá para escutar também, né? Você não adianta nada ir para a planta só aí, quero assim desse jeito, não vai resolver muita coisa. E você vai aprender tanto escutando, é uma troca tão rica. Então faça isso aí, importantíssimo. Não perca essa oportunidade. Nem um pouco. Gente, essas embalagens estão aqui só fazendo aqui mais um resgate, pessoal. São prêmios que a gente vai dar para as fotos mais criativas que vocês postarem no Instagram, marcando o perfil da CCL Brasil, @CCL Brasil. Só postar uma foto no Stories ou no feed. A gente vai escolher as duas fotos mais criativas. Esse aqui é o kit Malbec. E esse aqui é o kit Nostalgia da Boticário. Deixa eu levantar aqui um pouquinho mais. Um pouquinho para lá, para cá. Aqui. Aqui é o contrário, é difícil da gente visualizar aqui. É só marcar a CCL Brasil. Poste uma foto bem criativa, mostre que está acompanhando a live e a gente vai escolher duas fotos mais criativas para dar esses dois prêmios aqui. Lembrando que seu perfil tem que estar aberto, né? Principalmente para a gente conseguir ver. E não se esqueça,
Você pode participar dessa live postando suas perguntas aí, seja no YouTube ou seja no Instagram, que a gente faz a pergunta aqui para a Mali responder. Obrigado, Carol. Agora a gente estava falando sobre essa questão de design e engenharia, mas eu queria entender um pouquinho melhor essa questão do marketing e o design também, né? Porque é bem mais próximo, agora a gente já está falando de esferas do lado criativo, né? Sim. Mas ainda assim tem algumas diferenças, né? Especialmente, vou juntar duas perguntas em uma, na verdade. O marketing, mas também tem dentro do universo do design, tem o design gráfico e o design de embalagens. Sim. Porque muitas vezes o marketing não visualiza essa diferença, que é crucial, né? E muitas empresas, na verdade, também, né? Às vezes tem um grande designer gráfico e já larga uma embalagem para o cara resolver e vira uma bomba, né? Exato. Então, como que é essa triangulação, então, entre designer gráfico e o design de embalagens, grandes diferenças que existem, e como que funciona esse processo com marketing, né? De materializar aquilo que eles estão idealizando na cabeça ou num sketch, às vezes? Eu digo muito que a embalagem, os profissionais que estiverem aí acompanhando vão se identificar, a embalagem ela é um eterno aprendizado, né? Eu acho que não, bom, na minha experiência que está começando, não tem como você saber tudo. Eu posso ter 30 anos de filme flexível, se eu pego uma válvula para trabalhar, eu não vou conhecer aquilo ali. Então, ela é um eterno aprendizado toda vez que você se depara com um material novo de embalagem, um projeto novo de embalagem, uma condição nova, uma máquina nova, um envase novo. Então, o tempo todo você está aprendendo. O que acaba acontecendo com esse designer, que ele está focado no gráfico, né? Ele está acostumado principalmente com o papel, né? Com toda a parte, todo o substrato ali flat, 2D, e aí ele vem para um 3D, na maioria dos casos ele não sabe construir aquilo. Eu já tive situações de bisnagas seladas erradas, não temos bisnagas aqui, mas assim, bisnagas tortas, porque o designer simplesmente não sabe o que é uma fotocélula, que vai ser a guia para a selagem dessa bisnaga. Ele bota a arte numa posição fora da área de impressão, porque ele não sabe, ele não conhece, ele vai pelo visual. Então, mais uma vez, ele precisa, se ele escolhe trabalhar com esse mercado, ele tem que de fato aprender, conhecer esses materiais, respeitar o conhecimento desse fornecedor ou de quem está guiando ali o processo, para ele fazer isso da maneira correta, né? E aí, talvez o olhar do marketing seja um olhar, o mesmo que eu falei anteriormente, de ouvir. De ouvir, de entender como aquele profissional trabalha, de fazer uma troca com aquele profissional, né? Eu acho que, assim, ninguém sabe tudo, a gente erra mesmo, a gente tenta ter muitas informações, às vezes a gente não tem, mas eu acho que essa conversa, essa sinceridade, essa transparência, constroem isso muito bem. Ao mesmo tempo que o designer que tem o domínio do tridimensional, talvez ele não conheça vários aspectos técnicos que sejam importantes. Se eu tenho um gargalo rosca, se eu tenho um gargalo fé e eu quero usar a mesma tampa, talvez ela não vai caber, porque o gargalo rosca ele é mais alto. Essa sensibilidade, talvez, de um designer que está trabalhando com o produto, talvez ele não tenha. Eu quero usar a mesma tampa, eu estou mudando meu gargalo. Nossa, ela não cabe, a válvula está mais alta, eu estou tendo microacionamento aqui no meu produto. Eu não sabia. Então, ele precisa embarcar um pouco mais num cenário técnico, no entendimento, para quando ele for formar e oferecer aquela peça, ele ter aquelas informações. Eu desenhei um frasco que ele tem uma medida X de altura, mas eu quero que caiba 100 ml. Não vai caber, você desenhou um frasco alto demais ou grande demais, ou então você desenhou ele de um tamanho que ele é tão grande que eu vou ter que botar muita massa de vidro para eu caber só 100 ml, porque senão ele vai caber 500. E aí eu vou ter um frasco de quantos gramas? Se eu tenho uma média de mercado de um frasco de 180, de 250 gramas. Exato. Então, são olhares como esses que talvez ele está muito preocupado com o shape, ele está muito preocupado com o formato, né? Com o visual que ele está entregando, principalmente porque ele está trabalhando ali no SolidWorks, ali no 3D, e aí fica aquela coisa muito bonita. Sim. Mas quando eu vou para dentro da minha vidraria de habilidade entregar aquilo, é uma peça completamente diferente. Então, por que a gente não senta junto com a vidraria e desenha isso junto com a vidraria?
Por que a gente não senta junto com o desenvolvimento de embalagem, com o DE, responsável por aquele projeto, e tira essas dúvidas? Eu acho que é o tempo todo a troca, né? Me arrisco a dizer aqui, isso não é para todos, mas isso pode ser que aconteça no mercado, a gente tem questões de ego às vezes, onde a gente quer, mas esse foi o meu projeto, essa foi a minha entrega. Essa entrega é de todo mundo. Se o invase não acontecer da maneira correta, não vai sair. Se eu não encartuchar corretamente, não vai sair. Se o meu operador lá na linha não fizer a parte dele, não vai sair. Se a minha engenharia não atuar aqui na minha linha de produção, não vai sair. O projeto é de todo mundo. E aí, isso aí é uma coisa que, pelo menos o Grupo Boticário, isso é muito redondo, isso é muito legal. A gente trabalha muito dessa forma, entregando essa sinergia, entregando ouvir todo mundo. Então, isso é uma coisa que é muito bacana, é muito gostoso trabalhar desse jeito. Precisa disso. Então, o que eu falo para o marketing que se comunica com os designers, se ouçam, aprendam uns com os outros e entendam como que funciona o trabalho um do outro. E o marketing não é maluco, não. Essas pessoas inventam coisas absurdas que não funcionam. Desculpe, não funcionam. Não, eles tiveram uma ideia. Sim. Eles estão certos. E são justamente a porção da empresa que está um contato mais próximo com o público, né? Exato. Pesquisa de opinião. Eles estão certos, eles têm que inovar, eles têm que ser disruptivos mesmo, eles têm que trazer coisas diferentes, é o trabalho deles. Mas assim, a gente coloca essa coisa na mesa e vê o que a gente consegue. Sim. Se não fosse por ideias assim, a gente não teria tantas inovações que a gente tem no mercado de embalagem, a gente não teria tantas inovações que a gente tem em várias searas. Eu falo muito isso dentro do trabalho, sobre olhar para outro segmento. Quando eu trago a Dermage, que olhou para mim, ela trabalha com moda, ela pode deixar o meu rótulo mais bonito, com uma cara de moda, com uma cara diferente, porque o meu público é um público que gosta de moda, então ele vai gostar do meu rótulo. Você olha muitos produtos cosméticos hoje que não tem aquela cara farma mais. Exato. Não importa a funcionalidade dele, seja um anti-aging, uma funcionalidade já mais, uma coisa mais complexa, ainda assim eles têm um visual mais moderno, mais divertido, mais colorido, que perde um pouco da característica farma, né? Sim. Obviamente, a gente sabe onde a gente pode atuar dessa maneira e onde a gente não pode de maneira regulatória. Sim. Inclusive, a gente teve uma live com o Henry da Eurofarma e ele falou muito sobre esses desafios, né? Exato. Então, existem algumas linhas de produtos que você tem uma liberdade criativa maior e aí eles vão explorar tudo que dá. E outras que são realmente muito restritos, que é basicamente cor, fonte, porque é tudo muito, muito limitado, né? Exato. Mas mesmo nesses remédios o mais farm possível, existe essa preocupação com no mínimo a cor para identificar a marca e causar aquele, vamos dizer, aquele marketing mais subliminar, né? A pessoa não sabe nem o nome da marca, mas é o da caixa roxinha, da caixa azul. E quando você olha o mercado farmacêutico, você vê esse movimento em determinados produtos, né? Você vê essa preocupação. Eu acho fantástico, né? A gente é muito parceiro da Abre, é muito parceiro da Embalagem Marca, né? E assim, o quanto você vê embalagens farmacêuticas sendo premiadas, embalagens farmacêuticas sendo inovadoras através da embalagem. E assim, imagina uma cabeça engenheira de embalagem farmacêutica. Sim. Eu já tive a oportunidade de estudar, de fazer cursos de embalagens farmacêuticas e assim, é muito fechado, é muito restrito. Qualquer inovação nesse ambiente é um impacto homologação absurdo. Pesada. E aí você vê como esses profissionais ficam felizes quando eles conseguem atravessar essa barreira, entregar uma coisa extremamente importante, que é um remédio, e ainda assim ter uma preocupação de design, uma preocupação criativa e inovadora. Sim. É muito gostoso isso. Sim. E eu acho que é importante a gente olhar para todos os segmentos, né? É alimento? Não. Não. É bebida? Não, a gente tira muitos insights interessantíssimos quando você faz esse cross. Quando você olha para o alimento, você olha formas de embalar, você olha formas de expor o conteúdo. Eu me lembro de uma vez um projeto que a gente começou a fazer e que alimento usa muito desse artifício. A gente não tinha volume para fazer a bobina de filme flexível. Ela gera números altíssimos de pouches, né? E a gente ia fazer todos da mesma cor, todos em preto,
gravar as informações legais de todos eles, em todos os pouches, e deixar a identificação visual na cor do líquido, na cor do granel, na cor do sabonete. Eu ganho no meu volume, eu ganho em escala, eu identifico o meu produto no ponto de venda e eu não prejudico a minha parte regulatória. Né? E isso é muito usado em vários segmentos que não só o cosmético. E é muito bacana você ter esse olhar 360, você ver o que está acontecendo enfim, ter essa troca. Então eu acho que isso é muito importante. Ter esse olhar, ter essa visão, é sempre muito rico, né? Mali, você tem algumas coisas aqui para mostrar pra gente. E é legal que vai consolidar um pouquinho de tudo isso que a gente está falando, né? Dá uma geral, mostra um por vez aqui pra gente. A gente tem essa câmera aqui para mostrar até os produtos mais em close. Cada um deles tem uma pequena história, né? Então... eu trouxe coisinhas assim que eu achei interessante dividir. Quando a gente fala de design, por exemplo, a gente tinha esse gel aqui para fazer e a gente tem uma pintura fosca, eu não sei se o quanto tá, bacana para ver, uma pintura fosca. Só que os cartuchinhos de gel, ele consegue? Aqui, aí, perfeito. Olha, legal. Deixa eu pegar a luz que aqui consegue ver aqui o acetinado. Exato. E o volume também aqui. Né? É uma pintura fosca. E o que a gente se deparou na construção desse projeto? Que dependendo da cor que eu faço meu frasco versus a cor que eu coloco dentro da minha caixinha, ó, aqui, eu tenho uma transferência de tintas. E por ser uma pintura fosca, ela adere bastante à transferência de tinta do cartucho. Mas tem uma interação, uma troca de... Então o que a gente definiu aqui? Vamos deixar a cor do cartucho internamente da mesma cor do frasco. Por mais que isso pareça simples no ambiente, e aí se eu estiver conversando com os entendedores de embalagem, me perdoem pela simplicidade, mas isso passa no dia a dia. A gente não se toca nisso com tanta rapidez. E é um número absurdo que eu vou produzir disso aqui, e que se eu coloco esse verdinho água aqui dentro, eu transfiro para o meu produto e acabou. Eu tenho uma experiência não tão boa para o meu consumidor ao abrir. Eu vou tirar um frasquinho manchado, borrado, que o meu consumidor talvez vai falar, o que aconteceu aqui? O que houve? Então é um tipo de informação que é bacana o desenvolvimento de embalagem trocar com o designer que está fazendo o projeto e passar isso para o marketing, explicar por que essa identidade está seguindo dessa forma, né? E aí tem a questão do centro de custo também, né? Porque se vai buscar uma solução, um filme, alguma coisa para isolar, enfim... Sim, exatamente. A gente teria opções aqui de trabalhar com uma laminação, de trabalhar com um plástico aqui internamente, eu não prejudicar o meu frasco dessa maneira. Mas aí eu tenho um impacto em sustentabilidade, eu tenho um impacto em cadeia de reciclagem, eu tenho vários outros impactos que também não são interessantes para a empresa e para os nossos projetos, né? E até dificilmente, a questão de tato também, né, no papel puro, assim, tem uma coisa mais orgânica. Esse assim, sensorial, né? É bacana. Esses sabonetinhos aqui, isso aqui é uma bolinha, né? Isso aqui faz um sucesso até hoje. Foi um projeto muito querido, assim, que até hoje... Tá aqui? Ó, aí. Uma bolinha, são sempre kits com bolinhas da Casa Granado. E aqui é o seguinte, aqui quando a gente criou esses sabonetinhos, vários vêm em bolinhas. A gente tinha uma dificuldade regulatória com a aplicação desse rótulo. Porque eu trago o rótulo aqui, as informações regulatórias do meu produto, mas eu não tenho fragrância, eu não tenho alergênicos, eu não tenho todo o obrigatório necessário. E aí, com isso, o que a gente trouxe? Também muito simplista, mas que a gente, principalmente numa empresa menor, principalmente num processo que é semi-manual, a gente trouxe um rótulo bula, onde eu abro o rótulo aqui, não sei se eu vou conseguir abrir agora, mas assim, ele tem não sei se eu consigo dar o zoom, ele tem uma pontinha aqui para levantar. Ó, aqui no cantinho, uma setinha de abre aqui. Sim. E aí eu levanto e tenho toda a minha informação. Isso já é muito usado no mercado, mercado de alimento, mercado... Agroquímicos usam muito. Os químicos usam demais, mas assim, nem sempre a gente tem esse insight, principalmente quando a empresa é menor,
Quando a empresa já não tem um time de embalagem, quando a empresa não tem tanto conhecimento, ela nem acredita que ela possa usar esse tipo de material, porque ela acha que isso tá além do tamanho dela. Sim. Eu vou procurar uma empresa que faça isso para mim e ela vai me cobrar uma quantidade absurda, mínima de material de embalagem para fazer isso. E é uma tratativa simples que funciona e é uma parceria ali junto com o time de criação, junto com o time industrial e que resolve a questão regulatória e eu não perco a parte visual do meu produto. Experiência, né? Exatamente. E acho que esses eram 2 exemplos que eu achei importantes quando a gente fala dessa troca técnica e visual, né? Entre o design e o industrial. Sim, e esse produto aqui também tem um acabamento, né? Tem um foil, né? Interessante, né? Metalizado. Aqui a gente tem um produto que é um projeto bem legal, que era um projeto que traria a biblioteca olfativa. Então a ideia é ter uma caixinha que se assemelha a um livro, ela tem aqui a característica do livro e ela é colecionável, então você vai deixando ela simula uma lombada, né? Você vai colocando um do lado do outro, né? Exato, e foi uma caixinha também que é uma caixa rígida, então ela é montada manualmente, ela tem umas questões de abaulamento por conta do papel Paraná, que tem essa forração. A gente teve que fazer todo esse trabalho em hot stamping, não sei se dá para ver aqui com tranquilidade, mas todo o trabalho em hot stamping para simular os confetes do que seria a fragrância carnaval. Então é um projeto bacana, recebe um imã aqui na lateral para ela manter a caixinha fechada. E a gente tinha uma dificuldade com o berço internamente, ele está até rasgadinho aqui, mas dá para mostrar. Tanto de decoração quanto de aplicação, e que a gente resolveu aumentando nas laterais. Esse exemplo não tem, mas aí eu trago um outro que tem essa condição. Caiu a minha bolinha. Que é esse exemplo aqui. A gente aumentando aqui, a gente trava a caixa e o berço não sobe. Não sei se dá para ver. Tá vendo? A gente consegue fazer isso. Então, assim, é todo um trabalho que, quando a gente senta junto e conversa com o fornecedor, com o operador, né, com todo o time da linha, a gente vai fazendo essa troca e vai aprimorando e vai melhorando. E é interessante porque eu estou trazendo aqui exemplos muito simples de projetos onde quem tem muito tempo de embalagem, quem tem muita experiência já passou, mas tem muita ferramenta para trabalhar. Né? Tem muita ferramenta para trabalhar, tem muita experiência que já viveu, trabalha com empresas muito grandes e fornecedores muito grandes que já sabem solucionar esses casos. Agora, quando você é pequeno, nem sempre você é atendido, nem sempre você é ouvido, você não acessa com tanta facilidade determinadas informações. Então, é trabalhando a 4 mãos, é fazendo um trabalho dentro de casa que você vai se ajudar e vai pedir ajuda e vai conseguir entregar excelentes produtos para o seu consumidor. Falando em dentro de casa, Mali, desenvolvimento de embalagem, identificação de marca, interno, terceiriza, agência. Qual a importância de você ter isso dentro de casa? Que vantagem você tem em fazer isso fora de casa? Você tem bastante experiência nos 2 lados, assim, né? Sim, sim. O que você vê, assim, desses 2 mundos? Eu acho muito interessante quando você tem o time de design dentro da empresa, aquela pessoa está respirando a marca junto com você o tempo todo. A cultura, né, da empresa. Toda a cultura, toda a história. E aí quando eu falo de Casa Granata, tem 150 anos de história, né? Então é uma empresa que ainda mantém um time de design dentro de casa. E aí eu falo de Grupo Boticário, que é uma empresa aí que acabou de fazer 45 anos, e é uma empresa que é ultra inovadora, é em um tempo recorde. Olha o que foi construído e o que foi feito. E está cada vez mais abraçando o time de design, né? O nosso time de design foi premiado agora, acabou de receber um prêmio Abre por um projeto lindo para a Eudora. Então, assim, é um time super engajado e você vê a diferença. Gente, nada contra as agências são incríveis. Só que eu acho que existem projetos e projetos. E aí eu acho que quando você tem determinados projetos sendo trabalhados internamente,
você carrega essa cultura, você carrega essa camisa que está sendo vestida ali todo dia. E isso é muito gostoso. É muito gostoso entregar isso, né? Não é que a agência não vá ter esse feeling e esse carinho, mas os olhares são distintos. Sim. Eu acho que dá para todo mundo trabalhar junto. Eu acho que dá para todo mundo trabalhar junto. Mas eu acho que é muito gostoso quando você cria dentro de casa e você entrega, né, aquilo que você respira ali diariamente, né? Sim. Com seus colegas, com a empresa, com o seu local de trabalho. Eu acho que é importantíssimo. E você acerta muito, você conhece o consumidor final, você conhece o que é, os valores, né? O que a empresa entrega. Sim. Eu acho que isso é muito importante quando colocado no design. Tem um outro olhar. Sim. Sabe? É a própria cultura da empresa mesmo, Exato. né? A gente tem uma pergunta aqui do Patrick Aguiar. Como orientar a equipe comercial a ter um maior entendimento sobre a mudança para embalagens mais sustentáveis, favoráveis ao planeta? Exemplo, do plástico para o papel. Ou quando os custos para ter embalagens mais sustentáveis são maiores, até que ponto que isso é viável? Tem isso também, né? O desafio da viabilidade, porque muitas soluções mais sustentáveis e todas as empresas têm esse interesse em fechar esse círculo da cadeia, né? Mas muitas vezes tem um impacto em custo, né? Sim, quase sempre tem, porque assim, hoje, e aí falando como profissional de embalagem, o Bote tem um trabalho, um engajamento fantástico em cima da sustentabilidade, o time de sustentabilidade cuida disso muito bem. Falando como profissional de embalagem, né, como Mali, o custo afeta porque a gente ainda é muito embrionário na reciclagem, né? Então, assim, até eu ter material suficiente para eu reciclar, até eu fazer toda essa transformação de limpeza, para eu entregar o meu material proveniente de produtos, tanto do lixo diretamente, quanto dos resíduos industriais, é um processo que ainda não é barato, que talvez se torne no futuro, mas ainda não é. Então, sim, o meu papel com um percentual de papel do lixo, ele vai ser mais caro. O meu frasco em PET vai ser mais caro. Esses preços, inclusive, estão se aproximando, já foram mais caros, estão melhorando. Mas é difícil, eu tenho toda uma cadeia por trás do lixo para eu ter esse material de volta e fazer toda essa manobra. Então eu acho aí que, respondendo essa pergunta, é um movimento da empresa como um todo, ele é de dentro para fora. A empresa abraçou a causa como um todo, o comercial, todo mundo, o time todo, a gente entendeu e botou na ponta do lápis que está mais caro, mas a gente quer carregar isso, então vamos com tudo. Porque o comercial também está recebendo ordem. Sim. Né? Então, assim, ele não vai pagar mais caro porque estão dizendo para ele não pagar mais caro. Mas, assim, como é que é essa conversa? Como é que é essa análise? Que peso é esse? Que impacto é esse nesse produto que vai fazer com que o pessoal aceite esse pouquinho mais caro para o que ele quer entregar ali na ponta, né? A gente pode eleger uma linha para ser dedicada à sustentabilidade, a gente pode eleger determinados materiais do meu portfólio, que todos eles têm aquele pré-requisito. Então, acho que essa análise que tem que ser feita e o que eu quero entregar mais. Porque se no final tudo for o custo, a gente sabe, a gente que trabalha com cosmético, com perfumaria, quem trabalha então com alimento principalmente, mas se tudo no final for o custo, um monte de coisa não vai sair do papel. Sim, o maior exemplo é a indústria de perfumes, né? Porque ali a embalagem é o principal agregador, tem a marca também, mas a embalagem, a experiência que o cliente tem é o principal agregador de valor, né? Porque no final é uma fragrância, né? Sim, exato. Então a indústria de águas também, né? Afinal é água, mas você vê a diferença e a amplitude de valores e propostas e de designs de embalagem que tem na indústria de água, né? Isso aí. Então, realmente, se eu só olhar para o custo, se a minha diretriz for essa, nem siga a diretriz. É a diretriz da empresa, né? Vai ter que ser daquela forma. Olha, eu tenho que ter esse custo aqui e acabou. E daqui a pouco, em outro momento da empresa, em outra curva, eu vou olhar para isso também, eu vou dedicar um tempo, uma fatia financeira
para isso, para esse olhar, e eu acho que faz parte, né? A gente não pode, a gente tem todo um trabalho que é importantíssimo para os materiais de embalagem, principalmente eu como desenvolvedora de perfumaria, onde eu tenho que trazer valor agregado, onde eu tenho que trazer determinados acabamentos, onde eu tenho toda uma preocupação estética para entregar o meu produto perfeito na ponta. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com esse resíduo que eu coloco no ambiente, eu tenho uma responsabilidade muito grande com isso. Então, por que eu não posso fazer uma caixinha que fique colecionável na casa do meu consumidor e ele não jogue fora? Sim. Uma caixinha que vire uma outra coisa dentro da casa dele, né? É sempre trabalhar fazendo essa troca, tendo esse olhar, porque nós somos responsáveis por esses resíduos, nós somos responsáveis também por educar, ensinar o nosso consumidor a separar esse material, a fazer isso voltar para a cadeia. Então, é um trabalho que é muito difícil, é um trabalho que está vindo a passos muito lentinhos, mas que ele está chegando. Então, quando essa empresa entender que dá para ela abraçar essa causa, né, sem quebrar, talvez, ela vai conseguir fazer isso. Então, assim, é sempre dar tempo ao tempo e a gente está caminhando, a gente está tendo soluções muito boas, projetos lindos, interessantíssimos, então a gente está chegando. Sim, não, e acho que hoje a sustentabilidade está no mapa de qualquer empresa, de qualquer porte hoje. Exato, né? Acho que já foi uma coisa que já esteve mais distante, especialmente das empresas pequenas, mas hoje, especialmente, hoje já faz parte do branding, inclusive. E está mais acessível, né? Sim. Talvez, né? Então, assim, tem a ver com isso também. Eu tenho mais acesso, eu tenho mais facilidade, eu tenho grandes fornecedores ajudando empresas pequenas a trilharem esse caminho. Então, assim, a gente está conseguindo, né? Alguns de maneira mais veloz, outros não, mas a gente tá todo mundo indo para essa diretriz, indo para esse olhar. Então é importante, sim. Mari, deixa eu perguntar uma coisa. E mercado para o desenvolvedor de embalagens no Brasil? Como que está hoje? Alguém quer seguir os seus passos? O que você aconselha? Eu acho que a gente tem grandes mestres aí, a gente tem cursos ótimos que estão acontecendo no Brasil. A gente tem os institutos todos sempre trazendo workshops, trazendo especializações, cursos, a gente tem pós-graduação. Então, eu acho que se é isso que quer ser feito, eu acho que a gente tem que estudar sim, mas principalmente se joga nessa empresa e vá entender esse time de embalagem, né? Talvez uma empresa pequena ainda não tenha um time formado, mas empresas maiores têm esses times, programas de estágio, onde você tem esse espaço dentro do P&D, dentro da engenharia, vai estudar dentro até das consultorias, mas assim, estudar tanto de maneira teórica, né, tanto dentro de sala de aula, quanto com a experiência com o material de embalagem. Eu tive a oportunidade de ministrar um curso de introdução à embalagem na Miami Med School e foi muito interessante porque é um curso de design e o pessoal é muito criativo. Uhum. E a ideia é que quando eles trouxeram as soluções deles de maneira criativa, foram soluções incríveis. Mas aí quando eu ia pontuando a parte técnica dessas soluções, eu não tinha pensado nisso, mas nossa, e foi uma troca muito rica, um público até mais jovem, que está ainda trilhando o caminho, ainda está decidindo para onde seguir, mas esse olhar técnico ele é importantíssimo. Então, assim, como é que você vai ter isso aí? Você vai até aprender nos seus estudos, mas na prática você vai vivenciar aquilo de maneira forte e entender o quanto aquilo é importante, quanto ele funciona. Então, eu acho o seguinte, temos que estudar, temos que fazer todos esses cursos, a gente ainda não tem uma graduação totalmente fechada para o desenvolvimento de embalagem, mas a gente tem muitas especializações, a gente tem a pós-graduação, então a gente tem cursos muito bons que vão te complementar, te dar essa base, e aí se joga. E usem os fornecedores, eu acho que é uma coisa que é muito importante. Os fornecedores, eles sempre estão de portas abertas para ensinar. Então, usem os fornecedores e aprendam com eles muita coisa. Isso é extremamente importante. Então, o principal é
é aquela coisa, o jovem sempre vai ter aquela visão mais conceitual, né? Mas ele nunca pode esquecer, especialmente a gente já teve algumas entrevistas com alguns designers já, e é sempre não esquecer a funcionalidade, a ergonomia, os básicos, né? Sim. Mas aí, no caso do desenvolvimento de embalagem, envolve também questão de materiais, né? E aí, a parte da produção, da viabilidade mesmo disso, né? Sim, então, uma vez que você está nesse jogo, nunca deixe de estar ali no campo para... Sempre, sempre. O campo é o mais importante. É você entender a ponta, entender como ele funciona. Seja dentro da sua empresa, você está lá na linha de produção e você entender o equipamento. Seja no fornecedor, você entender como ele fabrica aquele material para você. Entender como aquele cartucho sai de uma gráfica. Entender como aquele frasco sai de uma vidraria. Entender como uma válvula é montada. Quais limitações você tem, por que ela tem que ser naquele formato, por que aquela decoração só atinge aquela limitação de cor. Então, assim, vá ao local, vá conhecer esse material. Não ache que tudo dá sem você entender como ele funciona. E também não joga isso na mão do P&D, um designer de embalagem. Isso aqui não é meu problema. Se vira ficou e bonito faz, aqui, ó. Tá vendo que tá bonito? Ó, tá bonito, o computador ficou top. Exato, não. Vá lá, dá todo mundo a mão junto, vai todo mundo junto no mesmo dia. Isso Sim. é muito gostoso. Sim, quanto mais você conhecer da área do seu vizinho, ou seja, você como um desenvolvedor de design de embalagem, conhecer a parte de P&D, mas também a parte de engenharia, também ter esse conhecimento, ou pelo menos reconhecimento da importância do marketing, do design gráfico também, que a gente falou, design de embalagem, né? Essa interferência entre essas esferas é importante. Né? Fica um pouco assim, quem nasceu primeiro, né, o ovo ou a galinha, porque, eu não vou falar nada porque ele quer daquele jeito, ele não vai me ouvir. E o outro, eu quero desse jeito, se vira. Não, vamos se juntar e a gente vai se ouvir, a gente vai se ajudar. E aí vai funcionar, e aí vai dar certo. Maravilha. Mali, mas muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui. Obrigado a vocês. Muito conhecimento, muitas informações extremamente úteis. Pessoal, agradeço também a todos vocês que nos acompanharam nessa live. Ela vai ficar, né, no YouTube para vocês assistirem depois. Mali, obrigado demais pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Muito obrigada a todos que assistiram também. Para mim é uma experiência assim super nova, muito gostoso estar aqui, muito gostoso poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi, do que eu aprendi. Tenho muito a aprender, continuo aprendendo todos os dias e isso é maravilhoso. Eu acho que assim, o mais legal de tudo isso é que a gente não para de aprender, com projetos novos, com materiais novos, então é sobre isso, façam isso, né? É muito gostoso e muito rica essa troca. Muito obrigada, boa noite. Tchau, gente. Obrigadão, tchau. Boa noite.